Esse cara não aguentava mais a Portuguesa porque queria ser campeão, daí escolheu o Corinthians. Vamos então lembrar a trajetória de Daniel Gonçalves, mas já deixa aí o like, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. O uruguaio Daniel Gonçalves começou a carreira como meia, mas em 78 virou zagueiro quando veio para a Portuguesa. No começo dos anos 80, o Corinthians também tinha um zagueiro uruguaio para chamar de seu. Era o Taborda, que estava tão longe de ser unânime que a Fiel sentia que gostava do zagueiro uruguaio errado. Sim, porque veja, o São Paulo tinha o Dario Pereira e a Portuguesa tinha o Daniel Gonçalves. Às vezes, a imprensa até carregava na tinta contra o uruguaio corintiano. Em maio de 81, por exemplo, a Placar publicou o drama de ser Taborda, ao fazer a comparação entre ele e os dois compatriotas. O complexo de inferioridade da Fiel acabou no dia 22 de abril de 82. Por 45 milhões de cruzeiros, o Corinthians tirou Daniel Gonçalves do Canindé. E, de quebra, ainda passou um mico uruguaio e mandou o Taborda para a Portuguesa como parte do pagamento. O Daniel Gonçalves chegou dizendo que veio para o Corinthians porque queria ser campeão, o que ele não via muita chance de acontecer na Portuguesa. E dava para sonhar, viu? O Corinthians tinha feito um brasileiro decente, caiu para o Grêmio na semifinal e se preparava para o Paulistão. Uma semana depois de ser apresentado, o Daniel Gonçalves estreou pelo Timão no empate por 1-1 com a Portuguesa no Pacaembu pela Taça dos Campeões, um torneio que a CBF criou para preencher o calendário nacional durante a Copa da Espanha. Ninguém levou a sério aquele campeonato tapa-buraco. Era meio que um monte de time jogando um monte de amistoso e no final alguém levava um troféu. Mas isso pouco importava para o Daniel Gonçalves e ele começou a se destacar no 1-1 com a mesma Portuguesa no retorno da primeira fase da Copa dos Campeões. Veio para Djalma, a bola entrando, cortou Daniel Gonçalves. No segundo tempo, o Taborda quase aplicou a lei do ex no Pacaembu. Cobrança no meio, de cabeça, o desvio foi de Taborda. Olha, foi só esperar para naquela mesma trave do lado do tobogã sair a lei do ex para valer. Levantou. Golaço de Daniel Gonçalves. O Corinthians não ganhou a Copa dos Campeões, mas com o Sócrates de volta do Mundial da Espanha, o time engrenou uma ótima campanha no Paulistão. Aliás, a gente já fez um vídeo falando dela. Embora fosse bom jogador, o Daniel Gonçalves de vez em quando ia parar na reserva, deixando a vaga de titular para outros zagueiros como Wagner Basílio e o Mauro. Foi numa dessas que o uruguaio decidiu pegar as coisas dele e deixar a concentração quando soube que, depois de não enfrentar o São Paulo, ele esquentaria o banco de novo contra o Botafogo pelo Paulistão. Daí, o técnico Mário Travaglini colocou panos quentes, dizendo que tinha sim autorizado o Daniel a deixar a concentração. Revoltas à parte, a boa campanha no Paulistão continuava. E, revoltas à parte, o Daniel Gonçalves acabou se firmando como titular ao longo do campeonato. Tanto que na finalíssima do Paulistão contra o São Paulo, era ele quem estava em campo. Zelon tocando curtinho atrás para Daniel Gonçalves. O Corinthians bateu o São Paulo com certa facilidade na final e o uruguaio conseguiu o que queria quando veio para o Timão, que era ser campeão. E os jornais encheram a bola dele, viu? Dizendo que ele era um cara de decisão e tudo mais. Mas a lua de mel entre ele e o Corinthians só duraria mais alguns meses. O Corinthians continuou embalado em 83. No Brasileirão, teve aqueles 10-1 históricos no Tiradentes do Canindé, mas a gente teve que se contentar com uma eliminação na terceira fase. Eliminação até honrosa, com uma despedida enfiando 4-1 no Flamengo no jogo final no Morumbi. E aí veio a campanha do bicampeonato paulista, que começou com alguns tropeços no primeiro turno antes de o time engrenar. No final de julho de 83, o Daniel Gonçalves fez o último jogo dele pelo Timão na vitória sobre o Comercial em Ribeirão Preto. Em seguida, ele viajou para o Uruguai para resolver problemas particulares. Quando voltou, estava vendido para o Vasco por 135 milhões de cruzeiros em parcelas. E veja, o Juninho da seleção tinha estreado no Corinthians um mês e meio antes.
A zaga já tinha um novo xerife, então o dinheiro da venda do Daniel para o Vasco era bem-vindo. O uruguaio saiu bravo com a diretoria, que cobrou a devolução dos bichos que tinham sido pagos antecipadamente. Mas, sem querer, o Daniel acabaria ajudando o Corinthians um ano depois. Em julho de 84, o Vasco ainda devia parcelas da compra dele. E aí, quando o Corinthians contratou o Arthurzinho, a diretoria do Vasco descontou o valor devido e o meia saiu por um valor mais baixo. O Daniel Gonzalez já tinha se firmado no Vasco, estava feliz por lá. Mas aí, ele voltava com a esposa Mabel de uma festa na casa do centroavante Cláudio Adão. À 1h15 da manhã do dia 1º de fevereiro de 85, ele perdeu o controle do carro dele e bateu. A morte do jogador, então com 30 anos, foi confirmada 2 horas depois. Uma tristeza enorme. O acidente interrompeu os planos do Daniel Gonzalez, que em julho de 82 tinha dito a Placar que tinha 3 sonhos: ser bicampeão paulista pelo Corinthians, ganhar a bola de prata da Placar e encerrar a carreira nos Estados Unidos. Talvez fosse difícil realizar os 3, mas ainda dava tempo para ele pelo menos tentar, não é? Tempos depois, o vidente Roberto Diogum foi para a TV dizendo que tinha previsto o acidente e o desfecho do Daniel Gonzalez. No Rio, um acidente de carro matará um jogador, embora um outro craque escapará ileso no mesmo desastre. No Rio, apesar de ser um nome em destaque, nunca foi convocado para a seleção. Foi quando eu previ a morte do jogador Daniel Gonzalez que aconteceu. Eu disse que estaria junto com ele um outro jogador de futebol, que os Bulls me mostrou que era alguém relacionado à carreira dele. Eu só podia deduzir que seria um jogador de futebol. Os caras da bancada não estavam dando muita pinta de acreditar nele não, hein? E você, acredita? Mas, de concreto mesmo, foram 72 jogos e 3 gols pelo Timão. Você gostava do estilo do Daniel Gonzalez? Acha que ele foi um cara importante na história do Corinthians, hein? Deixa aí nos comentários. E não esquece de entrar de carrinho no like, tipo um zagueiro uruguaio em dia de clássico.